Seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Educação Especial. Hoje nós vamos tratar dos aspectos da prevenção. O que seria a prevenção e estimulação? Então, seria a aula 10. Deixa eu voltar aqui. Seria a prevenção e estimulação, a aula 10. Quais seriam os objetivos? Compreender o papel da prevenção na saúde da população, entender que a prevenção depende de informação. Identificar a importância da prevenção no contexto da educação especial. Então, você vai dizer assim, professor, então quer dizer que é possível exterminarmos com a deficiência? Não é esse o papel da prevenção e da estimulação. Então, nós vamos ver no decorrer dessa aula como que a prevenção e a estimulação pode ajudar a população que possui algum tipo de deficiência, Então, prevenir deficiência significa poder evitar o nascimento de crianças com sequelas físicas e ou neurológicas previsíveis ou a instalação destas após o parto. E ocorre isso por falta de informações. Então, é possível prevenir deficiência antes da gravidez, durante a gravidez? Sim. O que favorece as condições de vida das pessoas, Naturalmente, as condições socioeconômicas, desenvolvimento e a infraestrutura determinam os níveis da escolarização, da saúde, do acesso a bens e serviços. E serviço significa aqui serviços de saúde, serviço de orientação, serviço de assistência social, serviço de fisioterapia, serviço de psicologia, fono. E aí também tem o êxodo rural, que eu coloquei até uma interrogação, porque às vezes as pessoas vivem em condições precárias na zona rural, mas muitas vezes elas vivem em situações boas. Então, vai depender do contexto para se afirmar que viver na zona rural é uma condição ruim, A atividade econômica, o acesso a novas tecnologias. Hoje em dia nós temos a tecnologia assistiva que muito contribui para a autonomia da pessoa com deficiência. Então, de repente, a falta desse acesso também, a distribuição de renda, produtividade, o nível de emprego, de trabalho, influencia nas ações preventivas das pessoas. Então, a educação e a prevenção, nós podemos tratar sobre dois enfoques, a educação ambiental e a sexual. Nós temos aqui a utilização correta de recursos hídricos. Por exemplo, águas poluídas causam doenças. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma criança, que na verdade eu já o conheci adulto, por conta da toxoplasmose, ele tinha então deficiência física, ele tinha comprometimento motor. Em todo o hemisfério, não me lembro se era direito ou esquerdo, mas todo o lado direito, um lado só do corpo dele era totalmente comprometido por conta de uma enfermidade. Quer dizer, daria para prevenir essa deficiência? Daria se a mãe não se expusesse a essas condições das águas, Informações de educação sexual pode prevenir o ritmo de crescimento de doenças infecto-contagiosas. Por exemplo, AIDS, herpes, sífilis provocam o quê? Abortos, problemas neurológicos e deficiências no feto. Exemplo recente, nós temos aí o Zika vírus, causando o quê? A hidrocefalia. A hidrocefalia, ela diminui o tamanho do cérebro. Hidro significa água no cérebro. Então, na verdade, não é que ela diminui, ela aumenta, Parece aquela água, mas assim, as condições cerebrais, elas são afetadas. E aí causa o quê? Deficiência intelectual. Exames pré-natais e acompanhamento correto antes e durante o parto, e podem também minimizar os efeitos dessas enfermidades, E a desnutrição pode causar deficiências. Eu mesmo, quando eu estava grávida da terceira filha, com 4 meses, eu estava com anemia. Então, eu estava com 40% das hemácias só no corpo. Isso poderia causar uma diminuição da capacidade cerebral de desenvolvimento no feto. Então, eu tive que me alimentar. Em um mês, eu modifiquei totalmente a minha alimentação
para melhorar isso, para não causar dano cerebral nenhum. E é claro, não causou depois, a criança nasceu tudo normal. Mas quer dizer, se eu não me preocupasse, às vezes nós não queremos fazer o pré-natal. Se eu não me preocupasse, porque eu tinha feito já dois pré-natais, tudo dava certo. Na terceira eu estava com anemia e não estava sabendo. Então, quer dizer, a gente pensa que a gente está bem e a gente precisa sim ter acompanhamento pré-natal para saber se realmente estamos bem. Bom, a deficiência no Brasil, de 1,5 a 3,5 em países desenvolvidos. Agora, no Brasil, o Relatório Mundial sobre a Deficiência da Organização Mundial de Saúde informou 15%. Sempre se falou assim, no Brasil 10% tem deficiência. Não. Na verdade, esse relatório da Organização Mundial de Saúde foi dado para fazer a tradução para o português ao governo de São Paulo, né? Por isso está ali, São Paulo 2011. Então, há pesquisas que apontam 15% e há pesquisas que já apontam 18%. Então, já aumentou muito essas questões da quantidade de pessoas com deficiência. Então, significa dizer que as condições socioeconômicas, a questão da educação ambiental, a educação sexual, ela não está sendo levada a efeito. Então, quanto melhor a condição de vida de uma população, melhor será a sua saúde, menores serão os riscos de doenças, maior será a escolarização e o nível de informação. Em condições adversas, o homem fica frágil diante das inúmeras possibilidades de adoecer. Prevenção é, nas duas situações, o maior investimento que se pode fazer. Resumindo, as doenças podem ser causadas por vários fatores. A pobreza e a desinformação são, sem dúvida, os mais determinantes. E as ações? Aqui nós vamos falar sobre como prevenir. Então, entender as ações preventivas, né? Entender o significado das ações preventivas na vida das pessoas. Compreender que as ações preventivas dependem de diferentes áreas de atuação e reconhecer a importância delas. Então, 70% das deficiências poderiam ser evitadas com políticas apropriadas e envolvimento comunitário. E nós temos aqui 3 tipos de prevenção: a primária, a secundária e a terciária. A primária, por exemplo, se você está grávida e para de beber álcool, para de usar drogas, e você faz vacinação durante a gestação contra certas doenças, você já está fazendo a prevenção primária. Porque tem gente que é viciada, por exemplo, em cigarro, não consegue parar. Tem gente que é viciada em drogas, em bebida. Às vezes fala, não, tem que tomar cerveja, porque para aumentar o leite. A secundária, o problema já está instalado, vamos supor assim. Aí foi feito um diagnóstico precoce para impedir que ocorram limitações permanentes ou controlar ao máximo as suas consequências. Por exemplo, pode fazer algum tipo de dieta, estimulação precoce. Já verificou, já sabe que existe a deficiência, ela já foi instalada. Então, algumas dietas podem minimizar os efeitos negativos na criança. Por exemplo, a pessoa com espectro do autismo tem alguma dieta que minimiza os efeitos. Às vezes, essas crianças, muitas vezes, elas passam por algumas situações delicadas e algumas dietas podem minimizar esses efeitos, né? E a terciária, ações para reduzir as consequências dos problemas gerados pela deficiência, por exemplo, reabilitação, participar de programas de educação especial, qualificação profissional. Por exemplo, eu queria até falar ali na primária, nós não fazemos ideia muitas vezes, a gente pinta o cabelo e fala assim, não, mas não tem formol, está escrito aqui na fórmula que não tem formol, eu posso usar essa tinta no cabelo. Só que dados mostram que muitas vezes o que está na bula não corresponde à verdade. Se você levar num laboratório para fazer uma pesquisa sobre determinado produto, embora não esteja escrito que tenha formol, às vezes na sua fórmula tem formol. E formol pode causar o quê? Pessoa com deficiência física ou múltipla. Então, assim, tem que cuidar. Por mais que se fala na fórmula do produto está dizendo que não tem, você tem que desconfiar, porque nem sempre as bulas estão corretas. Então, é melhor você ficar com o cabelo sem pintar durante uma gestação inteira e garantir uma criança saudável do que correr o risco de propiciar o nascimento de uma criança com deficiência.
Nem sempre tudo começa na gravidez, né? Há fatores e situações pré-existentes antes de gerar do bebê. São inúmeras as causas e as sequelas físicas e neurológicas que são previsíveis e podem ser detectadas durante a vida dos futuros pais. Então, o estudo das etiologias, quer dizer, das causas das deficiências, justifica-se antes mesmo da concepção. Por exemplo, a tipagem sanguínea, fator RH, causa o quê? Lesões cerebrais. Quando você tem uma criança, você tem um sangue negativo e nasce uma criança positivo, na hora, fator RH positivo, na hora você tem que tomar uma vacina. E depois, na segunda gestação, você tem que ficar acompanhando com o teste de Cummings. É um exame que você vai fazendo durante sua gravidez para mostrar se o seu organismo está reagindo contra a presença do bebê. Porque é como se o sangue reagisse contra a presença da criança, quando você não toma vacina. Então, eu mesmo passei, estou falando da minha experiência, por exemplo, no meu segundo filho, a minha filha nasceu com sangue negativo, eu sou positivo. Só que eu achava, eu tinha feito uma tipagem sanguínea em mim errônea. E aí, por conta disso, eu não tomei a vacina. Então, eu achei que, por exemplo, minha filha nasceu com sangue RH negativo. Então, eu poderia reagir contra o feto, que viria em seguida se fosse negativo. Eu pensava que eu tinha sangue O negativo, mas no final, depois que foi feito vários estudos, verificou-se que eu tinha sangue O positivo. Mas até que eu descobrisse que eu tinha sangue O positivo, eu fiquei com medo na segunda gravidez de poder abortar aquela criança. Aí, graças a Deus, o meu filho nasceu com sangue igual ao meu. Mas se ele nascesse com sangue negativo, meu organismo poderia reagir contra ele. Então, são coisas assim. Aí nasce a criança que tem que fazer a transfusão na hora. Eu tenho uma filha de uma cunhada que nasceu assim, ela saiu do interior, correu para a capital, mas não houve tempo de fazer a transfusão 100% sanguínea. Porque é possível, se você estiver num centro especializado, nasce uma criança com todos esses problemas e você pode fazer na hora a transfusão, é possível garantir a vida do bebê. Mas às vezes as condições geográficas, de localização, impedem isso, né? Então, essa questão de você saber antes qual é a sua tipagem sanguínea do parceiro que vai engravidar ou da parceira que vai engravidar é muito importante. Investigação de sífilis, porque causa lesão cerebral, partos prematuros, hidrocefalia. Hipo e hipertireoidismo, problemas cerebrais também. A rubéola, herpes, a zika, chikungunya, problemas neurológicos e hidrocefalia. Acompanhamento genético, por exemplo, idoso que engravida, pessoas consanguíneas, primos, pessoas muito ligadas, né, na família, assim, bem próximas, os fatores sanguíneos. E anormalidades físicas, né, a pessoa já tem. Por exemplo, eu conheço um casal também que teve 4 filhos. 2 filhos nasceram sem deficiência e 2 filhos com deficiência. Eles eram primos e sabiam dos riscos. É o preço que se paga. Toxoplasmose, anomalias congênitas quando no primeiro trimestre de gestação. É aquele caso que eu disse também de um outro estudante que passou por nós. Bom, assistência pré-natal é uma anamnese médica, doenças genéticas, cardíacas, é quando vai ter todo... Por que é importante pré-natal? Esse acompanhamento, né? Os exames médicos, vai detectar anemia, lembra da anemia que eu falei que eu tinha? A hipertensão, doenças cardíacas, informações complementares, né? A importância da amamentação, alimentação, ingestão de álcool e fumo na gravidez, né? Evitar isso. Fatores ligados ao útero, à placenta, cordão umbilical, feto, meio ambiente. Às vezes a pessoa toma uma surra do cônjuge, bate, tem um acidente, bate a barriga. Isso tudo pode causar lesão. Gravidez na adolescência, os bebês nascem prematuramente, de baixo peso. A gravidez em idade avançada também, por conta das anemias, das hemorragias, deslocamento da placenta, porque já está madura, né? Hipertensão, cardiopatias, prematuridade,
problema na gestação e acompanhamento pediátrico antes e durante o parto. Essa aí seria, então, a assistência pré-natal, que se deve fazer para evitar o nascimento assim. O que seria a NOX? Assistência perinatal. Isso acontece muito, eu fico muito chateado, isso acontece em muitos hospitais públicos. Às vezes a mãe está lá para dar à luz e a enfermeira fala que não está na hora, e não está na hora, e não está na hora, e a mãe está com dificuldade e não chama o médico, e aí a criança para de ter oxigênio no cérebro. Então, durante o nascimento, porque passa da hora da criança nascer, às vezes pode ser a mãe que chegou atrasada, mas às vezes pode ser ali, você ficar esperando o momento, não dá dilatação, ninguém propõe uma cesariana, e aí a criança passa da hora. Tanto ela pode engolir as próprias fezes, quanto ela pode diminuir ou eliminar o oxigênio do cérebro. E é claro, sem oxigênio no cérebro, causa deficiência. Algum erro de procedimento, traumas de parto, na hora de puxar a criancinha. Bom, assistência pós-natal, que é após o nascimento da criança, é alimentar melhor a mãe e alimentar bem a criança, né? Imunizar contra infecções bacterianas e viróticas, isso tem as vacinas. Exame de aconselhamento genético, que quase ninguém faz. Redução de casamentos consanguíneos, parar de casar com primos. Melhorar os cuidados e as condições pré e perinatais, antes e durante o nascimento, né? Eliminação de perigos ambientais, melhores práticas, incentivos e educação durante a primeira infância. Conclusão: apesar da existência de tantos fatores de risco que podem concorrer para o nascimento de crianças com deficiência, existem várias ações que, se fossem implementadas, diminuiriam ou até eliminariam tais problemas. Certo? Bom, falando sobre isso, nós podemos falar sobre o que seria então a estimulação, porque ali nós falamos da prevenção. Mas e a estimulação? Isso é importante? Eu nasci com uma criança, eu tenho um tal tipo de condição humana, né? Uma deficiência. Por que que eu, como professor, tenho que estimular as famílias a fazerem, a matricularem seus filhos em programas e projetos de estimulação precoce ou estimulação essencial? Então, esse aqui é o objetivo dessa aula, é entender o que é estimulação precoce. Compreender a importância da estimulação precoce na vida das crianças com deficiências ou necessidades especiais, né? Então, o que seria a intervenção? Aqui nós estamos falando de estimulação, mas vamos falar primeiro o que é intervenção. É oferecer à criança recursos ambientais apropriados, físicos, tecnológicos, materiais e humanos, que proporcionem interações ativas que promovam mudanças significativas no seu processo evolutivo. É o processo que visa a identificação, ao diagnóstico e ao tratamento dos desvios do desenvolvimento infantil. A estimulação precoce, que é o que nós vamos tratar agora, está inserida no rol de atividades desse processo. Por que estimulação precoce ou essencial? Porque ela é feita no âmbito da educação. Então, é a ação de caráter educacional que visa prevenir ou remediar precocemente os desvios de desenvolvimento infantil. Considera-se precoce por atingir a criança em etapas críticas do seu desenvolvimento psicomotor e ter caráter eminentemente preventivo. Toda criança em etapas de crescimento e desenvolvimento, isto é, nos 3 primeiros anos de vida, tem como necessidades técnicas a nutrição, a estimulação e a afetividade. Então, coloquei aqui um outro conceito também, atividades destinadas a proporcionar experiências significativas para alcançar o pleno desenvolvimento no processo evolutivo da criança. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho uma criança com deficiência física, comprometimento motor, e ela tem as pernas, por exemplo, vivem fechadas, cruzadas. Então, se eu começar a fazer estimulação ou pegar um rolinho de espuma, colocar no meio de suas pernas, pode ser que eu consiga ir fazer processo de fisioterapia, atividade de educação física, pode ser que eu consiga eliminar esse trancamento
das perninhas. Então a criança por exemplo, ela nasceu já como se ela tivesse uma tesoura nas pernas. Então ela se fecha ali, fica até difícil fazer o asseamento, no caso, nos seus órgãos genitais. Mas aí com o tempo você vai colocando um rolinho de espuma, como se fosse um travesseirinho, então isso vai impedir a criança atrofiar. É claro que há casos e casos. Por exemplo, quando vem prescrição lá do Hospital de Brasília, Sara Kubitschek, olha, a criança sentirá muitas dores se forçar tal parte. É claro que você, como educadora, não vai estimular tal parte porque já tem uma prescrição médica dizendo a você que é importante que você não mexa aí. Mas aconteceu um caso já de uma orientadora educacional que conversou com a professora e a professora foi contar o caso. Falou: olha, eu comecei a jogar bola e pedi para a criança só pegar a bola com a mão esquerda, com o bracinho esquerdo. Ela só podia pegar a bola com o bracinho esquerdo. Não é que ela pegou, mas daí eles foram ver no laudo e a orientadora falou: você sabia que está dizendo que o braço esquerdo dela é imobilizado? Quer dizer, é aquela consideração que você tem que ter a delicadeza de perceber as situações. Então, se tem toda uma prescrição para não se fazer determinada atividade, eu recomendo seguir, porque é uma orientação médica. Mas, por outro lado, o fato da professora não seguir a recomendação médica por desconhecimento, até porque, veja bem, a equipe técnica não estava tão afinada assim com os professores, a ponto da professora nem saber o laudo da criança. Mas a professora, na sua inocência, querendo fazer estimulação precoce na criança, fez o quê? Possibilitou um movimento que lhe seria negado. Então, estimulação precoce não é transformar crianças com necessidades especiais em crianças sem necessidades, mas prevenir, detectar, minimizar, recuperar ou compensar as deficiências e seus efeitos. Isso se dá onde? No desenvolvimento físico, no desenvolvimento motor, na maturação, no sistema nervoso, porque tudo se estimulado, nós não podemos fechar um parecer e dizer essa criança vai só até aqui. Ninguém sabe até onde vai o desenvolvimento, seja cognitivo, seja físico. Então, programas de estimulação precoce têm a modalidade multifocal e natureza educacional, porque multi são muitas, foca em várias áreas. É feita uma avaliação, é feita uma intervenção, ou poderia se chamar ação, e os profissionais quem seriam? Profissionais da área de pedagogia, psicologia, educação física, fonoaudiologia, serviço social, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, ou um professor com supervisão de uma equipe regional ou estadual. Às vezes nós temos sim, tipo, só um professor de educação física que está lá no programa de estimulação precoce, mas esse professor tem toda a equipe da educação especial que ele vai lá se subsidiar, conversar, trocar ideias, né, fazer estudo de caso. E os locais de atendimento, as formas de atendimento, os recursos, isso depende muito de município para município, de escola para escola, de sistema de ensino para sistema de ensino. Mas porque é estimulação precoce, normalmente escolas de educação infantil, é possível que se encontre uma salinha de estimulação precoce nas escolas de educação infantil, porque essa estimulação essencial, ela ocorre na tenra idade, né? É para quando a criança é bebezinha, já é pequenininha assim, para começar logo no início. Desenvolvimento infantil. Então, um processo contínuo de organização, de reorganização das estruturas e funções de natureza biológica e social na busca de uma adaptação e integração, tanto externa como na relação criança com o ambiente. Então, quais seriam os conteúdos das atividades? Tudo aquilo que a criança deve realizar, as mudanças que vão sendo feitas em cada área. Por exemplo, desenvolvimento físico, eu coloquei aqui, exemplo 1, arrastar, engatinhar e pegar. A criança que apresenta uma deficiência, ela não vai engatinhar no tempo considerado natural para a criança sem deficiência. Ela pode não sentar no tempo considerado natural, ela pode não andar. Então, essa estimulação precoce, por isso com o educador físico, por isso a importância de vários profissionais colaborando, vai desenvolver
ela vai então garantir, vai desenvolver atividades que a criança possa ser estimulada para. Não quer dizer que depois da estimulação essencial, a criança vai se arrastar, vai engatinhar e vai pegar na idade certa. Não, mas ela vai ser estimulada para desenvolver determinadas atividades que, se ela não fosse estimulada, ela não faria por si mesma, entendeu? Por exemplo, na linguagem, nomear partes, dizer nomes próprios. A criança que tem alguma sequela, se ela não for estimulada, ela pode nem desenvolver a linguagem. Tanto que você pode ver uma pessoa com síndrome de Down, há pessoas mais comprometidas e há pessoas menos comprometidas. Há pessoas que falam e há pessoas que não falam. Há pessoas que foram estimuladas, há pessoas que não foram estimuladas. Como saber se, sendo estimulado ou não sendo estimulado, a criança falaria ou não? Então, é melhor participar dos programas que vai tentar estimular ao máximo todo o desenvolvimento infantil. Então, aos 4 anos, com o repertório apropriado de seu desenvolvimento, pode ser encaminhado já à educação infantil, somente ao atendimento especializado nas áreas que necessite. Então, quer dizer, ela faz a estimulação precoce ou estimulação essencial, vai para a educação infantil, e aí nós temos atendimento educacional especializado, que depois a criança vai participar, vai lá na sala de recursos multifuncionais para desenvolver suas atividades. Conclusão: a estimulação precoce é a forma mais eficaz de prevenir ou remediar os desvios do desenvolvimento infantil. Fazendo aqui um resumo, após o nascimento de uma criança com indicativos de lesão cerebral ou déficit no desenvolvimento, a identificação, a avaliação e a intervenção precoce são os caminhos mais eficientes para proporcionar experiências significativas que objetivem a superação do problema pelo recém-nascido. Então é isso. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essa aula. Vão até as atividades da plataforma para desenvolvê-las. Obrigada.